Amados e queridos irmãos, hoje é dia 8 de setembro de o ano da graça de 2021. E voltando ao texto de Hebreus, em que temos estado a considerar a excelência da comunicação de Deus para connosco, que, segundo ele declara neste texto, hoje acontece através do seu próprio Filho, e o texto nos dá algumas características, algumas marcas presentes, algumas marcas de excelência e de perfeição presentes no Filho, que obviamente só nos podem remeter para a atenção que precisamos de ter e dar à sua comunicação, àquilo que ele fala connosco. Lembrámos ontem o facto de ele ser filho, de ele ser herdeiro, de ele ser participante e agente na criação de todo o universo, razões mais do que suficientes para nós darmos toda a atenção, mas no versículo 3 ele vem falar sobre o resplendor da glória de Deus. Diz ele que Jesus, este que agora nos fala, é o resplendor da glória. Há certas expressões e certas realidades do texto bíblico que nos são muito difíceis de compreender pelas nossas limitações humanas. Não sabemos exatamente o que é que isto significa. Temos vislumbres, obviamente, primeiramente quando olhamos e contemplamos Jesus, porque ele é a expressão da glória de Deus, e depois temos outros momentos que a Bíblia nos registra de circunstâncias onde isso foi uma realidade e foi patente. O Senhor Jesus declara-se como a luz. Aliás, Pedro declara isso também, que Jesus veio para ser a luz e, portanto, onde há luz não há trevas, ou seja, a glória de Deus revela todas as coisas e nada fica escuro, nada fica encoberto perante a presença de Jesus. Mas é um pouco mais do que isso, um pouco mais não, é muito mais do que isso. Acho que o momento em que nos podemos remeter para compreender um pouco isso é o que está registado em Êxodo. Lembrávamos um pouco isso no domingo. Êxodo é o momento em que Deus está a falar com Moisés, e eu gosto particularmente da expressão que está presente no versículo 11 do capítulo 33. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Coisa deliciosa, amados. Nesta conversa, na sequência desta conversa, Moisés pede a Deus que lhe revele, que lhe mostre a sua glória. Diz ele no versículo 18: rogo-te que me mostres a tua glória. A resposta de Deus nós bem conhecemos, que se iria revelar, não na plenitude, não plenamente, ele seria protegido, porque senão, como diz o versículo 20, nenhum homem viverá se contemplar a minha glória. Moisés teve esse privilégio e um efeito muito prático, uma consequência muito prática disso está depois nos últimos versículos do capítulo 34. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. A glória de Deus, ao ponto de transformar a pele de Moisés. Incrível, incrível. Jesus é a expressão muito prática desta glória para nós. Há um outro episódio, este já no Novo Testamento, que também nos é muito familiar e que nós lembramos. Um momento muito especial na vida de alguém. O nosso irmão Estevão. Quando ele estava a ser apedrejado, diz o texto que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus estava à sua direita. Consequência prática desta realidade, o rosto de Moisés, de Estevão, dava uma imagem dessa paz, dessa graça. E a paz que ele aqui declara por contemplar a glória de Deus não deixa ninguém diferente. Apesar de apedrejado, Estevão invocava o Senhor e não pecou e teve ainda graça e misericórdia sobre a vida daqueles que estavam a apedrejá-lo.
Esta é a glória de Deus, os efeitos da glória de Deus. Algo que nós não podemos compreender plenamente, mas Jesus, este que fala connosco agora, é o resplendor, é o brilho desta glória para nós. Como não ouvi-lo? Como não ouvi-lo? Mas o texto diz que ele não só é o resplendor da glória, mas ele é a expressão exata do seu ser. É interessante, amados, porque tantas vezes somos remetidos e questionados por pessoas. Nunca ninguém viu Deus. Não é verdade. Ver Jesus é ver Deus. E Ele revela-se, Ele está aí. Ele está perceptível, nós podemos ouvi-lo e, obviamente, do ponto de vista espiritual, vê-lo na sua intervenção, na sua ação. E nessa intervenção e ação é mais do que espiritual. Podemos materializar em tantas situações a sua presença e a sua intervenção. Mas diz o texto que ele é a expressão exata deste ser que é Deus, o Deus Jeová, o Deus Criador de todas as coisas, aquele que está a falar connosco, que se preocupa connosco, que investiu tanto, que não só falou connosco, mas fê-lo na expressão exata daquilo que ele é, em Jesus. Lembramos, obviamente, um texto que é fundamental sobre esta realidade. Paulo, a escrever à igreja em Colossos, na carta aos Colossenses, diz lá no capítulo 1, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, no Filho do amor, Jesus, a remissão de pecados, e este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Este é a imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus. Amados, temos tantas razões para ouvi-lo. Tantas razões. Estes argumentos, estas marcas que Deus nos está aqui a lembrar, como razões mais do que suficientes para ouvi-lo, não nos podem deixar indiferentes. Amados, nós vivemos todos os dias, e esta realidade também era verdade para os hebreus naquela época, em que estavam naquela batalha em relação à compreensão do novo momento que viviam agora como igreja, já não como aquele povo, aquela nação, com algumas marcas dessa aliança, mas agora numa nova aliança em Jesus e através de Jesus. Eles estavam nessa batalha de compreender tudo isso, tal como nós também estamos neste processo de sermos santificados, de sermos transformados exatamente à imagem deste Jesus, que é a imagem de Deus, que é o resplendor da sua glória. Como é que no nosso dia-a-dia, é verdade, neste mundo onde nós ainda estamos, mas ao qual já não pertencemos e lidamos com tantas dificuldades, como é que podemos, em algum momento, ignorar ou desprezar aquilo que este Jesus nos está a falar, sendo ele filho, sendo ele herdeiro, sendo ele agente da criação, sendo ele o brilho da glória de Deus, sendo ele a expressão exata deste Deus. Como é que podemos fazer isso? Com todos os benefícios que isto traz à nossa vida. Creio que vale a pena pensar e refletir sobre esta realidade, e não só pensar e refletir, mas investir naquilo que o Senhor nos está a falar através de Jesus Cristo. Só pode trazer benefícios às nossas vidas, só pode. Amados, mais logo, querendo o Senhor, pelas 8h30, 20h30, estaremos aqui para mais um tempo de oração, de reflexão na palavra. Vamos terminar hoje as lições no livro de Eclesiastes. Certamente será também uma oportunidade para ouvirmos o Senhor falar e partilharmos e questionarmos também entre nós tudo aquilo que o Senhor nos está a falar, e também um tempo de oração, de intercessão e de louvor. Todos estão convidados e esperamos que nos possamos encontrar um pouco mais tarde. Irmãos, um dia muito abençoado, que o Senhor continue a cuidar de nós, vamos continuar a cuidar-nos em oração e assim subiremos esta montanha. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor o permitir.